Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre estilos cervejeiros. A gente vai falar agora de um estilo que eu gosto muito, que é a Pilsen alemã. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Pilsen alemã, chamada pelo BJCP de German Pils, chamado pelos alemães carinhosamente apenas de Pils, é uma cerveja, talvez o estilo mais produzido no mundo, a Pilsen de uma maneira geral, e aí falando fora da Alemanha e fora da República Tcheca. Alemanha e República Tcheca são os dois países que têm Pilsen, né? Fora desses dois países, todo mundo chama simplesmente de Pilsen. Fora desses dois países, as cervejarias fazem Pilsen com um amargor muito mais baixo do que é uma Pilsen alemã e do que é uma Pilsen tcheca. Então, talvez a principal característica, você já deve ter tomado uma Pilsen no Brasil feita por cervejaria artesanal, que não tem muito amargor. A principal característica que muda para a Pilsen originária é a lupulagem. Não só de amargor, mas também de aroma. E a lupulagem de aroma numa German Pils, ela vem da lupulagem de final de fervura. Você vai adicionar lúpula a 0 minutos, não vai fazer dry hop. Qual que é essa quantidade de lúpulo? Alguns estilos de German Pils fazem uma lupulagem mais baixa no final da fervura. Adicionam por volta de 1 grama por litro. Isso dá uma lupulagem baixa para uma German Pils. O ideal é ficar por volta de 2 gramas por litro a 0 minutos, final de fervura, que isso vai levantar um pouco de aroma, vai dar um frescor na lupulagem, vai intensificar a lupulagem toda de uma German Pils. Fica a dica. E a German Pils ela é uma cerveja que tem um amargor um pouco mais acentuado e isso faz dela, na Alemanha, uma cerveja que eles chamam de premium. Exatamente, a cerveja popular na Alemanha é a Munich Helles. Por quê? Porque tem um amargor mais baixo. A Munich Helles tem um equilíbrio entre malte e lúpulo muito maior. Na German Pils, a gente sente uma lupulagem muito mais intensa do que o malte. Então, essa lupulagem pode tirar um pouco do drinkability da cerveja. Cerveja mais amarga se toma um pouco menos, né? É normal. Na Alemanha, a Pilsen, de uma maneira geral na Alemanha, menos no norte. No norte da Alemanha, o estilo que mais se toma é Pilsen. Mas na Alemanha, de uma maneira geral, é a Munich Helles e a German Pils eles chamam de cerveja premium, que é uma cerveja um pouco mais intensa, com um drinkability um pouco menor do que a Helles. Mas é isso que eu, pessoalmente, eu acho muito interessante na German Pils, que é essa lupulagem, né, mais intensa, trazendo mais sabor de lúpulo para essa cerveja. Ela é uma cerveja que tem, segundo o BJCP, de 4,4 a 5,2 de álcool. 5,2, por que o 5,2? Ele é um pouco cabalístico, porque na Alemanha a tributação da cerveja ela é por OG. De 11 a 12 grau plato de OG a cerveja, ela tem uma certa tributação, que na Alemanha é de 4%. Pasmem, 4% apenas. Acima de 12 grau plato de OG, essa tributação ela sobe um pouco, para 5%, depois 6%, é um escalonamento. E 12 grau plato, que é o limite dessa faixa, fermentada com uma levedura lager, que atenua bem, acaba trazendo aí 5,2 de álcool. Então é por isso que as cervejas Pilsen na Alemanha elas têm até 5,2
de álcool por conta da OG e por conta da tributação dessa cerveja, que na Alemanha é dessa forma. No vídeo anterior, a gente estava falando da Dortmunder Export. Ela é uma cerveja que fica ali entre 13 grau plato, né? Até 13 grau plato, algumas acima de 13. Então, são faixas de tributação diferentes também. 12 a 13 é uma tributação, 13 a 14 grau plato é outra tributação. Essa é uma cerveja que fica ali, a German Export Beer, né? Que é a Dortmunder Export. Voltando na Pilsen, então, ela é uma cerveja que vai de um amarelo palha até um dourado intenso, bonito de se ver no copo. E ela é uma cerveja que ela tem de 22 IBUs até 30. Ela tem um amargor muito intenso. Algumas versões dela têm um amargor mais leve, tem menos lúpulo de final de fervura, que se aproxima então mais com uma Munich Helles. Mas a maioria das Pilsen na Alemanha, elas têm um amargor, um aroma de lúpulo mais intenso e um amargor também por volta de 30, 35 IBUs. De uma maneira geral, as cervejas são bem lupuladas, mas tem algumas outras que têm uma lupulagem um pouco mais baixa. As mais lupuladas, que a gente acha no Brasil, por exemplo, a König, com K-O-N-I-G, König, se acha no Pão de Açúcar. A Warsteiner, com W, escreve com W. A gente tem a Jever, com J, são as mais lupuladas que a gente acha por aqui. A Bitburger, às vezes tem no mercado nacional, ela é um exemplo um pouquinho menos amargo, menos lupulada. Você tem algumas versões mais lupuladas e umas menos lupuladas. O estilo Pilsen ele se originou em 1842 na cidade de Pilsen, aonde que a Urquell inventou esse estilo. O estilo Pilsen foi inventado pela Urquell, mas 30 anos depois, em 1870, os alemães começaram a produzir a Pilsen também. E hoje a gente tem dois estilos de Pilsen. A Pilsen Tcheca, que no BJCP está como Czech Premium Pale Lager, e a German Pils. O alemão carinhosamente chama de Pils para distinguir da Pilsen Tcheca. Né? Então ele fala assim, Pilsen, quem criou Pilsen foram os tchecos. A gente aqui alemão, a gente produz algo parecido com a versão tcheca. E esse algo parecido a gente chama de Pils. Quando você pega o rótulo na Alemanha dessas cervejas, você vê diversas cervejarias escrevendo realmente Pils no rótulo, apenas Pils. Não tem por que escrever German Pils, né? Você está na Alemanha, você está tomando um estilo Pilsen alemão, não precisa escrever a palavra German. Com certeza. E fazendo um comparativo, então, dessa cerveja com outros estilos. A German Pils, ela tem um amargor muito maior do que a Helles. Comparando ela com a Helles, né? Comparando ela com a Helles, a Pilsen tem um amargor maior, aroma de lúpulo maior, sabor de lúpulo maior. Tudo isso devido àquelas lupulagens de final de fervura, que é onde você dá sabor e aroma de lúpulo para essa cerveja. A Munich Helles, na sua maioria, é um pouco mais maltada do que a Pilsen. Então a Pilsen ela é mais amarga e menos maltada do que a Munich Helles. Isso deixa a lupulagem mais evidente ainda. Então o equilíbrio dessa cerveja puxa muito mais para a lupulagem. Fazendo outros comparativos, comparando ela com a Bohemian Pilsner, com a Czech Pilsner. O BJCP chama de Czech Premium Pale Lager. A German Pils, ela tem um corpo mais leve do que a Pilsen Tcheca. A Pilsen Tcheca é mais escura
e tem um corpo um pouquinho mais elevado, um pouquinho mais de malte caramelizado na Czech Pils. Ela é mais carbonatada, a alemã. A versão alemã ela é mais carbonatada. E essa carbonatação ela forma na boca e esse efeito de formar essa carbonatação a gente chama que tem uma textura crocante, né? Que lembra alguma coisa crocante que a gente come, né? Por causa do excesso de carbonatação que tem na boca. Então ela é mais carbonatada, dando uma textura um pouco mais crocante, a Pilsen alemã, do que a tcheca, né? Então a alemã é mais carbonatada do que a tcheca. E também o amargor da alemã, ela fica um pouquinho mais evidente no palato. Ele fica um pouquinho mais persistente. Também muito devido a ter um corpo mais baixo. Então, o retrogosto da Pilsen alemã, você sente a lupulagem mais intensa do que numa Pilsen tcheca. Não preciso falar que é uma fermentação neutra, uma fermentação que você faz começa às vezes a 10 graus, termina em 12, pode ir até 14 numa parada de acetil. Fermentação mais parada de diacetil, 2 semanas. Maturação a frio, que é o que a gente chama de lagering. Maturação a frio por 3 semanas no mínimo. Às vezes 3, 4, 5 semanas de maturação. Algumas cervejarias, as mais tradicionais, podem levar até 2 meses para produzir uma cerveja dessa, para produzir uma German Pils, fazendo um tempo bem longo de maturação e fazendo uma fermentação bem lenta. O normal é 2 semanas de fermentação e umas 3, no máximo 4 de maturação. Isso dá 1 mês e pouquinho, né? 5, 6 semanas, né? Até 1 mês e meio, na média, tá? Mas pode chegar até 2 meses o tempo de produção dessa cerveja. Acho que é isso, eu falei as principais características então da German Pils e eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês gostaram desse vídeo e vejo vocês na próxima. Valeu!